E hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem legal, que eu gosto muito, que é o seguinte. Vamos começar do começo. O que acontece é o seguinte, em alemão, a gente tem um negócio que é o fato de que algumas palavras têm um significado muito parecido, mas são diferentes. Sabe aquele negócio? É parecido, mas é diferente? É igual, mas é diferente? É isso que a gente tem em alemão. Se você já estuda alemão há um pouquinho mais de tempo, ou se você já está acompanhando aqui, você já deve ter percebido. Às vezes é uma palavra assim que tem o mesmo, parece ter o mesmo significado. Aí você vai usar e fala, será? Dá aquela dúvida, né? Será que tem o mesmo significado mesmo ou será que eu tô confundindo, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente tem 3 palavrinhas que significam hoje, mas elas são, ou atualmente, mas elas são usadas de uma forma um pouquinho diferente e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Elas não são totalmente sinônimas. E olha que uma palavra como hoje, né? É uma palavra bem útil na nossa vida, certo? Que a gente vai usar bastante palavra hoje na vida. Bom, eu vou começar com um palavrão que eu quero te ensinar a falar, tá? Heutzutage. Acompanha aí comigo e fala bem devagar comigo. Heut. Por quê? Porque o EU tem som de oi, então vai ficar heut. Repete em voz alta, eu quero te ouvir falando comigo. Heut. Depois o ZU vai ter som de TSU, tsu. Heut, tsu. E depois eu tenho a palavrinha Tag. Heutzutage. Vamos repetir agora, vou falar de novo tudo rapidinho e você repete. Vamos lá. Heutzutage. Agora um pouquinho mais rápido. Heutzutage. Heutzutage significa hoje em dia, tá? E muita gente me pergunta, Lud, mas quando é que eu uso hoje em dia, né? Quando é que eu uso esse hoje em dia? Qual a diferença de hoje em dia para hoje? Bom, o heutzutage, ele é um tempo mais flexível, assim, né? Hoje em dia pode ser hoje em dia, por exemplo, nessa época que a gente está vivendo hoje, diferente de há 50 anos atrás, hoje em dia, né? A gente usa isso também em português, por exemplo, a gente fala, na época dos meus avós era de tal jeito, hoje em dia é de um jeito totalmente diferente. Não existe um espaço de tempo definido, mas é claro, a gente está falando sempre de alguma coisa que envolve o presente. Uma coisa importante é que a gente usa o heutzutage mais frequentemente para coisas mais gerais. Eu não falo muito da minha vida quando estou falando de heutzutage, eu falo mais de um acontecimento no geral, né? Do tipo, antigamente as crianças eram mais educadas, hoje em dia as crianças não respeitam os pais, né? Aquelas coisas que a gente ouve, principalmente às vezes de pessoas mais velhas, né? Que comparam o seu tempo com o nosso tempo. Ou quando a gente lê alguma coisa, fala, nossa, antigamente era dessa forma, hoje em dia já não é mais assim, certo? Então, é para um tempo menos flexível, não é muito definido esse espaço de tempo, pode ser bem longo, né? Pode ser de 100 anos atrás e hoje em dia a diferença. E a gente está falando de coisas mais gerais, eu não estou falando da minha vida, eu estou falando da situação do mundo, né? Então, por exemplo, eu posso dizer, so läuft es heutzutage. So significa assim, läuft, corre, vai. Esse é o sujeito, né? Então, isso corre ou funciona, né? Esse laufen, né? Esse läuft, nesse caso, significa funcionar. Então, isso funciona assim hoje em dia. So läuft es heutzutage, né? So läuft es heutzutage. Ou isso, assim que é hoje em dia, né? Essa frase fala, não, hoje em dia é assim. Essa frase significa isso. E a palavra heute? Bom, heute significa hoje, tá? Então, ele vai poder ser usado tanto no mesmo, exatamente no sentido do heutzutage, igualzinho. Eu posso dizer, por exemplo, é a mesma frase que eu usei com heutzutage, posso fazer com heute. So läuft es heute. Assim que funciona hoje. Mas no sentido de hoje em dia, neste tempo. Então, ele vai poder ser, sim, sinônimo de heutzutage. Tanto heute quanto heutzutage são sinônimos nesse caso. Além disso, o heute, ele tem um significado, obviamente, diferente do heutzutage, que é o dia de hoje mesmo. Quando eu falo assim, hoje eu vou passear, é hoje mesmo, não é hoje em dia, né? Então, o heute, de novo, ele tem 2 significados. Ele pode ser exatamente como o heutzutage, significando hoje em dia, quanto ele pode ser hoje, no dia de hoje. Por exemplo, numa frase como Heute habe ich einen Termin beim Arzt. Hoje eu tenho um horário
no médico, né? Heute, hoje, habe ich, eu tenho, einen Termin, horário marcado, beim Arzt, no médico. Beim, no Arzt, médico, tá? Então, hoje eu tenho um horário marcado no médico. É hoje mesmo, não é hoje em dia, né? Hoje, no dia de hoje, tá? E depois eu tenho o zur Zeit. Zur Zeit. Zur Zeit é a terceira palavra que a gente vai ouvir hoje. Que a gente vai estudar hoje. Zur Zeit. Repete comigo. Zur, Z-U-R, vai ter som de TS, tsu e um azinho. Zur. E depois Zeit, esse aí vai ter som de ai. Zur Zeit. E zur Zeit significa atualmente, tá? Atualmente. Zur Zeit. E qual a diferença entre atualmente e hoje em dia em alemão? Bom, o zur Zeit, ele vai indicar um tempo mais curto do que o heutzutage. Como eu falei pra vocês, o heutzutage pode ser, né, comparando, tipo assim, como era há 100 anos e como é hoje, né? Os 100 anos, os últimos 100 anos, como é que foram? Isso pode ser heutzutage, certo? Agora, o zur Zeit, não. O zur Zeit é um tempo mais curto, em que eu posso incluir, no máximo uns anos, assim, no máximo uns 2, 3 anos. Não posso, ou alguns meses, eu não posso incluir, tipo, 100 anos. Não é nessa época, né? É atualmente mesmo. E normalmente ele é usado de uma forma mais pessoal. Quando eu quero contar alguma coisa da minha vida, por exemplo, né? Falar, atualmente estou morando na Itália. Vou usar o zur Zeit. Por exemplo, eu posso dizer: Ich war 3-mal verheiratet. Vamos comigo. Ich war, repete em voz alta. Ich war significa eu fui. Dreimal significa 3 vezes. Verheiratet. Casado, tá? Verheiratet. Casado ou casada. Então, eu fui casado 3 vezes. Aí depois eu digo: Zur Zeit bin ich ledig. Atualmente, zur Zeit bin ich, eu estou ledig, solteira. Atualmente, eu estou solteira. Sacou? Então, eu fui casada 3 vezes ali nos últimos anos, nos últimos meses, talvez. Eu estou solteira. Esse é o zur Zeit. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje. São esses detalhes aí que fazem a diferença para você ser um ótimo falante de alemão ou um falante mais ou menos de alemão. Então, é isso aí. Das ist alles für heute. Tschüss!